Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Kleber Grama e eu poderia estar matando, poderia estar roubando, ou pior, poderia estar por aí resolvendo questões de direito penal. Já pensou? Deus que me livre! Ao invés disso, estarei aqui com vocês nesta pequena jornada, nos ajudando a resolver as questões de direito processual do trabalho da prova da ordem de número 35. Muito que bem, saibam vocês que isso é uma iniciativa do projeto Professores do Futuro, um projeto muito bonito que o Unisal Lorena vem desenvolvendo e o qual eu tenho a honra de compor. Então, desde já, muito obrigado aos envolvidos na realização desse projeto. E sem mais delongas, vamos seguindo aqui para as questões e saibam vocês que eu apenas as copiei da prova, né? Apenas as printei e deixei aqui. Fiz questão, inclusive, de nem alterar a ordem que elas apareciam na prova, portanto, vocês já devem perceber que elas compõem ali, as questões de direito processual do trabalho compõem o último bloco ali de questões. Então, a depender da sua estratégia, se você as vê como questões de menor complexidade, eu sugiro que as faça primeiro. Muito que bem, logo na primeira questão, vamos ver do que ela se trata, vamos ver o que ela traz para a gente aqui. Em determinada reclamação trabalhista que se encontra na fase de execução, portanto, acabou a fase de conhecimento, né? Então tem alguma sentença ali ou homologação de acordo, não foram localizados bens da sociedade empresária executada, o que acontece bastante, tá, pessoal? Motivando o credor a instaurar o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ, para direcionar a execução contra os sócios atuais da empresa. Então, o que temos até agora foi que o exequente, né, no caso o empregado, não encontrou bens, né, no nome do devedor, do executado, que é a sociedade empresária ou empregador, e não viu outra saída que não tentar atacar o patrimônio dos sócios através da instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Nós vamos ver aqui, então, que ele é previsto sim para o processo do trabalho. Os sócios foram então citados para a manifestação. Olha só. Diante da situação retratada e da previsão da CLT, assinale a afirmativa correta. Galera, antes mesmo de passar para as alternativas, eu vou trazer para vocês aqui um dispositivo 855A da CLT. E ele traz de fato, tá, a previsão do IDPJ no processo do trabalho, tá? E ele ainda diz que ele vai ser regido pelo CPC. Ele ainda elenca lá os dispositivos do CPC que regulam o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. E pessoal, eu sugiro que todos os dispositivos legais que eu estou colocando aqui, eu sugiro que vocês os leiam depois na íntegra, tá bom? Aqui eu estou colocando só o que é essencial. Ok, galera, veja bem, tá? Lá no parágrafo 1º desse artigo, ele vai dizer que das decisões com relação, né, à instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, vão caber. Aí lá no segundo, no inciso 2, ele diz assim, que o agravo de petição, que é a saída aqui, né, para os sócios, para eles tentarem impugnar isso. E olha só, ele diz que isso é independente de garantia do juízo. Então ele não vai precisar garantir o juízo para poder se manifestar aqui com relação à inclusão dele no polo passivo através da instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Quando que ele teria que garantir o juízo? Ele teria que garantir, por exemplo, nos embargos à execução, tá? O executado ele não concorda com aquilo que está sendo, com o valor, por exemplo. Ele acha que é controverso, em que pese já ter passado pela fase de conhecimento. Então, vejam vocês que na fase de execução não tem mais, né, o que se discutir. E caso ele veja como controverso aquele valor, caso ele queira embargar aquela execução, de fato, ele vai ter que garantir, ele vai ter que depositar o valor da execução. Ele não tem certeza que está certo? Então, para embargo, saibam que precisa. Para agravo de petição, não precisa. Beleza? Eu acho que a gente já tem informação suficiente para terminar aqui agora essa questão. Alternativa A, veja bem, é desnecessária a garantia do juízo para que a manifestação do sócio seja apreciada. Pronto, aqui a gente já matou, aqui a gente já tem tudo, né?
Alternativa B, a CLT determina que haja garantia do juízo, mas com fiança bancária ou seguro garantir. Não, ele não condiciona a nada, né? Ele só diz que não precisa, lá no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 855-A da CLT. Alternativa C, a lei determina que haja garantia do juízo em 50% para que a manifestação do sócio seja analisada. Não, né? Ele não diz nada sobre 50% não aqui, né? Alternativa D, será necessário garantir o juízo com bens ou dinheiro para o sócio testemunho. Não, né? Aqui choveu no molhado. Não. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. É desnecessária a garantia do juízo para que a manifestação do sócio seja apreciada, né? Então, não vai precisar agravo de petição. Independe de garantia do juízo, né? Não vai precisar. Vamos para a próxima. Temos aqui a questão 77 e ela diz o seguinte: Rosemary trabalhou em uma sociedade empresária de produtos químicos de 1990 a 1992, portanto 2 anos. Em 2022, ajuizou reclamação trabalhista contra o ex-empregador. Então saiu de lá em 2022, ou seja, 30 anos depois, ela ajuizou, né, uma reclamação trabalhista requerendo a entrega do perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, o famoso PPP, né, para que pudesse requerer aposentadoria especial junto ao INSS. Esse PPP é como se fosse um relatório, tá? Ele é uma anotação trazendo ali as funções que ela desenvolveu, né, com relação à periculosidade e tudo mais. E ele vai servir depois como prova para que ela possa se aposentar, por exemplo. Para que pudesse requerer aposentadoria especial junto ao INSS. Devidamente citada, a sociedade empresária suscitou em defesa prescrição total, extintiva, né? Capaz de extinguir o processo. Diante da situação retratada e da previsão da CLT, assinale a afirmativa correta. Galera, isso aqui é questão de prescrição. Tá? E você deve bater o olho no primeiro momento, né, se você não estiver atento, e falar, nossa, prescreveu 1992 até 2022, 30 anos, prescreveu em 2 após a extinção do contrato, e ela poderia requerer 5 anos, né, antes. Só que, ó, de fato, tá, o artigo 11 da CLT traz pra gente a prescrição. Ele traz pra gente a prescrição. E ele diz o seguinte: eu posso requerer crédito de até 5 anos atrás. E até quando eu posso fazer isso? Em até 2 anos da extinção do contrato. E eu peço desculpas pela minha letra, que é muito difícil escrever aqui. Então, não tenho muito controle sobre isso. Só que, galera, até aí tudo bem, essa é a regra. Mas lá no parágrafo 1º, ele vai dizer que isso não se aplica às demandas, cujo objeto é anotações para fins previdenciários, que é exatamente o que ela está requerendo aqui, que é exatamente o objeto da demanda dela. Então, isso não vai prescrever. Com base nisso, vamos para as alternativas? Alternativa A. Não há prescrição a declarar, porque a ação tem por objeto a anotação para fins de prova junto à Previdência Social. Pronto, acabou. B. Houve prescrição porque o pedido foi formulado muito após o prazo de 2 anos. Não, vimos que isso aqui se encaixa na exceção. Aqui, então, aqui, ó, tome. Essa não. C. A prescrição para entrega do PPP é trintenária. Não há prescrição. D. A CLT é omissa acerca da imprescritibilidade de ações, cabendo... Nossa, essa aqui forçou a barra, né? Então, nossa, A de novo. A alternativa A é a correta. Não há prescrição a declarar, porque a ação tem por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Vamos para a próxima, não podemos parar. Questão 78. Não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu sento. Se eu sento, eu deito. Se eu deito, eu durmo. Se eu durmo, eu paro. Galera, as entidades, mesmo filantrópicas, as filantrópicas, podem ser empregadoras, até aí tudo bem, e, portanto, reclamadas na Justiça do Trabalho. A entidade filantrópica Beta foi condenada em uma reclamação trabalhista movida por uma
ex-empregada. E após transitado em julgado e apurado o valor em liquidação, que seguiu todos os trâmites de regência, o juiz homologou o crédito da exequente no valor de R$25 mil. Então, a entidade filantrópica Beta, ela foi condenada. E o valor da condenação ficou em R$25 mil, né? Foi o que o juiz homologou o crédito em R$25 mil. Até aí tudo bem. A ex-empregadora entende que o valor está em desacordo com a coisa julgada, pois nas suas contas o valor devido é bem menor, algo em torno de 50% do que foi homologado e cobrado. Então, para a empresa que perdeu, não está certo isso não, né? Ela entende que perdeu, mas ela entende que o crédito não é de R$25 mil e é de algo em torno de R$12.500, metade. Sobre o caso, diante do que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Galera, aqui eu acho que ele vai falar de possibilidade de embargar, possibilidade de... Vamos ver. Para ajuizar os embargos à execução, a entidade, por ser filantrópica, não precisará garantir o juízo. Aqui eu já vi tudo. Galera, é o seguinte, tá? Vou trazer para vocês aqui o artigo 899 da CLT, lá no seu parágrafo 9º, tá? Ele vai trazer com relação aqui à garantia, tá? Ele vai trazer com relação à garantia as exceções, tá? No parágrafo 9. Só que ele vai dizer que isso vai ser reduzido pela metade para, e olha só a listinha que ele traz, tá? Entidades sem fins lucrativos, para empregadores domésticos, né? Que são aqueles que empregam pessoas que seguem aqueles requisitos do empregado doméstico, para microempreendedores individuais, para microempresas e para empresas de pequeno porte. Beleza? Então isso aqui vão ter a garantia pela metade, vão precisar garantir só a metade do valor de execução. Ao passo que lá no parágrafo 10º, ele diz quem é isento, tá bom? Ele vai dizer que é isento do depósito recursal quem? Os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas, olha só, e as empresas em recuperação judicial. Então, essas são isentas, ou seja, os necessitados não precisam garantir. E onde é que a nossa empresa aqui da questão se encaixa? Ela é uma entidade filantrópica, então ela vai ser isenta, né? Não vai precisar garantir para poder oferecer embargos à execução. Então, vamos lá. Alternativa A, voltando. Para ajuizar os embargos à execução, a entidade, por ser filantrópica, não precisará garantir o juízo. Pronto, é essa, né? Mas vamos ver a outra. B, por ser entidade filantrópica, a lei expressamente proíbe o ajuizamento. Nossa, isso aqui é um absurdo, né? Por ser entidade filantrópica, ela não vai poder embargar a execução, ela tem que aceitar. C, é possível o ajuizamento de embargos desde que a entidade filantrópica deposite nos autos os 25 mil. Não, isso aqui está dizendo completamente o oposto, né? Está dizendo que ela vai ter que garantir toda a execução. Não. D, os embargos somente poderão ser apreciados se a entidade depositar o valor que reconhece ser devido, ou seja, aquilo que ela reconhece como controverso, só o que ela reconhece como controverso, não. Aí no caso dela seria 12.500, não. Parágrafo 10º do artigo 899 da CLT deixa bem claro que a entidade filantrópica não precisa garantir os embargos à execução. Legal? Vamos para a próxima. Questão 79. Seu escritório atua exclusivamente na área trabalhista e participará de uma licitação a ser realizada por uma grande empresa pública para a escolha de escritórios de advocacia das mais diversas áreas de atuação. Então, aqui é uma empresa pública que quer contratar, né, escritórios de advocacia e para isso ela vai precisar fazer licitação e aí você, na condição, no seu escritório, você quer participar dessa licitação. Tudo bem. Assim sendo, a fim de elaborar a proposta a ser enviada para licitação, você foi incumbido de indicar quais processos seriam da competência da Justiça do Trabalho. Nossa, mas deu uma guinada nessa questão, né? Achei que ia falar de licitação aqui, mas... Diante disso, considerando o entendimento jurisprudencial consolidado do TST, bem como a Constituição da República Federativa do Brasil,
são da competência da Justiça do Trabalho. A questão de competência. Galera, a questão de competência, e esse artigo aqui vocês precisam realmente dar uma olhada nele, e eu sugiro que olhem na íntegra, é o artigo 114 da Constituição Federal. E olha só que ele deixou bem claro, né, que diante do que dispõe a Constituição, ele vai dizer o seguinte: são da competência da Justiça do Trabalho. Ele traz aqui algumas alternativas, vamos ver, tá? Alternativa A: as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. O que está acontecendo aqui? Imagine então que você, enquanto empregador, recebeu a visita de um fiscal e aí você recebeu uma penalidade nessa visita e você recorreu administrativamente e aí você teve o seu recurso negado. Você pode demandar eles com relação a essa penalidade na Justiça do Trabalho? É isso que está dizendo a alternativa A. E de fato, galera, né, é o que faz mais sentido também. E vai ser a alternativa A, sim. Inclusive, a gente vai encontrar ela ipsis literis quase aqui no inciso 7 do artigo 114 da Constituição. Beleza? Vamos para as outras alternativas aqui. B, as causas que envolvem servidores públicos estatutários. Não, né? A gente não encontra isso aqui nas competências dispostas lá na Constituição. Os conflitos de competência instaurados entre juízes do trabalho e juízes de direito da Justiça Comum Estadual. Não, né? Tem que ser trabalho, trabalho. A gente também não encontra ele aqui. As ações que visem determinar o recolhimento de todas as contribuições previdenciárias oriundas da relação de emprego, não. Então, a alternativa A é a nossa aqui. Vejam que ela está ipsis literis aqui, o que tem no inciso 7. Tá bom? Seguindo para a próxima. Já chegamos na... Nossa, até agora foi tudo A, né? Já chegamos na última, galera. Questão 80. Jeane era cuidadora de Dulce, uma senhora de idade, que veio a falecer. A família de Dulce providenciou o pagamento das verbas devidas pela extinção do contrato. Então, ela era cuidadora da senhora, a senhora morreu, a família pagou ali o que devia, né? Aparentemente. Mas logo após, Jeane ajuizou a ação contra o espólio. Isso é possível, tá? Postulando o pagamento em dobro de 3 períodos de férias alegadamente não quitadas. Segundo ela, faltou 3 períodos de férias e ela requereu isso em dobro junto à Justiça do Trabalho, né? Designada a audiência, a inventariante do espólio informou que não tinha qualquer documento de pagamento de Jeane, pois era a falecida quem guardava e organizava toda a documentação. Por não ter provas, a inventariante concordou em realizar, não tinha como provar, né? Concordou em realizar o acordo no valor de R$6.000, pagos no ato, por transferência Pix, e homologado de imediato pelo juiz. Passados 7 dias da audiência, quando fazia arrumação... quer ver que achou os comprovantes? Das coisas deixadas por Dulce para destinar à doação, a inventariante encontrou no fundo de uma gaveta os recibos de pagamento das 3 férias que Jeane reclamava. Então ela estava mentindo, olha lá. Devidamente assinadas pela então empregada. Diante da situação retratada da previsão da CLT e do entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Tá? Então, do que vai falar isso aqui? Vai falar da possibilidade de rever acordo. E vejam bem que ele deixou bem claro aqui, né? Diante do que dispõe a CLT e do que é consolidado no TST, ou seja, o entendimento, né? E se a gente for olhar pelo artigo 831 da CLT, nós vamos ver que o acordo, depois de homologado, é irrecorrível, tá? Eu não posso, tá? Eu estou renunciando ao meu direito de recorrer quando eu homologo um acordo junto à Justiça do Trabalho. Beleza. E se você parar nisso, você vai dizer que não, acabou aqui, não tem o que fazer. Mas, e olha só, a súmula 259 do TST vai dizer que nesse caso, né, para rever acordo, vai caber ação rescisória. Aqui vai caber a ação rescisória. Com base nisso, vamos para as alternativas. A alternativa A. Será que vai ser A de novo? Nada poderá ser feito pelo inventariante, porque o acordo homologado faz coisa julgada material. Galera, de fato, tá? Mas vai poder sim ser feito alguma coisa aqui. A parte interessada poderá interpor recurso ordinário. Não, é irrecorrível, né? Não posso interpor recurso aqui.
Alternativa C, a inventariante poderá ajuizar a ação rescisória para desconstituir o acordo. Pronto, né? Certinho o que diz a súmula. Alternativa D, deverá ser ajuizada ação de cobrança contra Giane. Não, ação de cobrança não. Aqui vai caber uma ação rescisória, né? Então, ufa, até agora, até que enfim não foi A. Alternativa C. Galera, é o que temos, é isso, fomos bem rápidos, né? Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui, uma excelente prova a todos, muito boa sorte, muito obrigado por tanto, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, galera!